Dois tipos de medo que nos levam para os sintomas da ansiedade. Isso mesmo, minha gente. Quando eu tenho medo de morrer, de ser rejeitado, de ser abandonado, aquela angústia que parece que eu vou desaparecer. De onde vem isso? Que tipo de medo é esse? E por que ele me causa tanta angústia e tanta ansiedade? E quando eu tenho medo de fazer algo, e com medo que eu seja reprimido, que eu seja rejeitado, sinto muita culpa se eu faço. Que tipo de medo é esse que também me causa ansiedade, uma certa angústia, me deixa, inclusive, com crises de pânico às vezes? Que tipo de medo é esse? Então, nós vamos entender no nosso vídeo de hoje todas essas fontes de medo que são as fontes que respaldam os sintomas da ansiedade. Entender quando e como acontece, né, de onde vem a origem disso tudo, que depois se repete, né, e reverbera por toda a vida adulta do sujeito. Afinal, o que a gente vive na vida adulta nada mais é do que a encenação do que a gente viveu na nossa infância. Como que a gente lida com isso tudo? Mas antes de falar sobre esse assunto e explicar, trouxe até o nosso cérebro aqui famoso para a gente conversar. Vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, se você ainda não segue, e ativar os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Durante toda a semana a gente posta alguma coisa aqui, e ainda durante a semana a gente tem 2 vídeos mais longos, como esses aqui, para a gente falar um pouquinho mais daquilo que nos aflige no cotidiano, no dia a dia e na própria clínica, falando de saúde mental respaldada em neurociência e psicanálise. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais desses 2 tipos de medo. Meu nome é Poliane Rieger, eu sou psicóloga e pesquisadora e falo de saúde mental a respeito de neurociência e psicanálise. E hoje a gente vai entender um pouquinho o que é esse medo do aniquilamento e o medo da castração. Esses são os grandes temas da psicanálise que confundem muita gente, inclusive no momento de tratar. Ou confunde muitas pessoas que não sabem dizer que tipo de angústia ela está sentindo naquele momento. Então vamos lá. Como eu já coloquei em alguns vídeos aqui, mas quem não acompanhou pode voltar a outros vídeos aqui para entender um pouco. O sujeito ele nasce ainda como uma folha em branca. Em que sentido? Esse corpo e esse cérebro, que são físicos, vão chegar ao mundo, né, e vão ter uma mediação através dos seus cuidadores para experimentar, viver nesse mundo. E através dessas experiências, esse sujeito, junto com essa integração de cérebro e corpo, né, consegue construir aquilo que a gente chama de mente, que é onde está a nossa subjetividade, a nossa narrativa, a historinha que a gente conta sobre nós mesmos a partir do que a gente vivenciou com o nosso mediador, que é o nosso primeiro cuidador, vulgo mamãe, né, e depois papai, e como a gente experimentou tudo isso. A gente chega ao mundo, a gente experimenta primeiro através da sensação e percepção, de uma forma ainda muito sensório-motor. Então, as experiências que causam prazer, que me traz satisfação, libera dopamina, endorfina, né? Essa sensação de bem-estar e de que eu vou continuar sobrevivendo. E as experiências de insatisfação, de dor, violência, negligência, né, de angústia mesmo, libera essa sensação de que eu vou morrer, sucumbir, né, de dor e insatisfação, e faz com que eu libere aí cortisol, adrenalina. A gente já sabe, inclusive, que se isso é recorrente, me deixa no modo alerta, e é isso que vai moldando a minha experiência e a minha visão de mundo. Então, a depender do tipo de experiência, como experimentei cada uma dessas coisas, também vai ser marcado na minha experiência como eu me expresso e como eu reajo ao mundo. E muitas vezes essas pessoas têm uma reação quando chega na clínica que é de muita angústia e muita ansiedade de não conseguir controlar. E às vezes a gente precisa saber detectar exatamente que tipo de ansiedade, de onde ela vem. Então, primeiro nós vamos entender. Esse sujeito que eu acabei de colocar para vocês vivencia o mundo no modo satisfação e insatisfação. Se eu tenho muita insatisfação, eu fico no modo sobrevivência, muito medo, muita angústia de morrer, de sucumbir. Se eu vivo no modo de satisfação em maior parte das vezes, eu tenho mais segurança com o mundo, segurança de mim, mais vínculo, mais sensação de ser desejado e amado. Então, eu tenho outro percurso a fazer. Esse sujeito nasce e começa a se desenvolver. Nesse lugar aqui, nesse início de vida,
esse sujeito tem essa sensação ainda muito primitiva. E no decorrer do amadurecimento, ele vai criando autonomia, vai refinando mais essa experiência, a sensação dessa experiência, né? A própria experiência, ela entra pelos nossos órgãos do sentido, é percebida cada vez mais de uma forma mais complexa, e a depender do tipo de experiência, a recorrência dela, a gente vai criando memórias. A memória, ela é criada a partir dessas experiências corporais, dessa sensação de bem-estar ou não, de dor, né, ou satisfação ou prazer, é que a gente vai criando as primeiras memórias. Então, elas são extremamente brutas e emocionais, porque no sistema límbico, e eu trouxe o cérebro para mostrar para vocês, aqui, ó. Aqui é o nosso sistema límbico, que é o que nasce atuante em nós, é responsável pelo nosso sistema motor, por isso que a gente nasce molinho até 1 ano, está andando, pelas nossas emoções e a nossa memória. Logo, se eu nasci com o meu sistema límbico atuante, toda a minha memória está formando a partir da experiência que eu estou encontrando nesse pós-nascimento. E no decorrer desse processo, eu vou tornando cada vez mais sofisticado esse sistema de percepção, de elaboração e de criação de memória. A forma como eu vou percebendo, né, e guardando essa informação. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque essa informação é o nosso manual de sobrevivência. Do nascimento até mais ou menos 7 anos de idade, a gente forma essa narrativa do eu, essa subjetividade, a personalidade. E o que é a personalidade? É como eu me vejo diante do outro e como eu me vejo no mundo, como que eu vou reagir, como eu vou manifestar, como eu vou me comportar diante das situações, tá? Se nesse início de vida eu tive muita sensação de aniquilamento, de medo, de angústia, de insatisfação, e quanto mais cedo ali no início, pior. Eu estou nesse modo sobrevivência. Então eu tenho muita recorrência de medo relacionada ao aniquilamento. Ou seja, eu tenho medo de sumir, desaparecer, sucumbir, né? Parar de existir. Então, tudo que represente isso lá na minha vida adulta vai me fazer ficar ansioso, angustiado, e eu não sei por quê. Exemplo disso. Antes de dar o exemplo, compartilha com um colega, compartilha com um amigo, com quem vocês acham que precisa ter essa informação. Alguém que precisa entender de onde vem a ansiedade e a angústia dela. Né? E se ela precisar de ajuda, tentar um pouco detectar onde que está esse lugar, essa origem dessa angústia e desse medo. Ou por um colega que é profissional que nunca falou sobre neurociência e psicanálise no mesmo vídeo. Então, não deixem de compartilhar. Mas vamos seguir aqui. Nesse início de vida, o que acontece com o sujeito? Ele vai criando a percepção de mundo dele, né? As relações vão se estabelecendo, ele vai ou não ser autônomo. E aqui o sujeito, ele briga para sobreviver, ele precisa continuar existindo. E qualquer sensação que causou nele insatisfação, medo do aniquilamento, de desaparecer, de não continuar, cria essa espécie de angústia e uma reação no corpo, cérebro, mente. E aí eu entendo que o mundo é perigoso, eu entendo que eu posso não ser amado. Como que isso acontece lá na vida adulta? Quando o sujeito perde o emprego, e aquilo representava algo simbolicamente grande para aquele narcisismo, para aquela pessoa, ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa que sustentava a família, e quando ele perde esse emprego, ele tem essa sensação de aniquilamento, eu vou morrer se eu não tiver como aquela posição que eu ocupava, aquele lugar, né, que me dava tanto prestígio. Quando ele termina um relacionamento, se sente rejeitado, abandonado, esse sujeito tem a sensação que vai morrer, porque o outro o deixou. Né? E às vezes tem gente que, inclusive, entra num processo depressivo gravíssimo, ou tem, né, toda uma relação grave de ansiedade. Então, essa primeira ansiedade é a ansiedade de aniquilamento. Ela está relacionada às suas experiências originais, em que em algum momento você vivenciou, né, várias sensações de medo de sucumbir, de morrer. Quando você chorou de fome, várias vezes, quando você chorou de dor, várias vezes, quando você foi abandonado de alguma forma. Né? E essa insegurança que se instalou nesse processo de criação de memória, que é a partir da sensação que você tem com o mundo,
fez com que você, toda vez que ficasse sozinho, ou que você ficasse chorando, né, e ninguém aparecia, ou que você sentisse a fome, a dor, ou que passou por algum tipo de negligência, traz essa sensação de abandono, de que você vai desaparecer, sucumbir. Tá? E a outra ansiedade que a gente tem é a ansiedade da castração, que é muito famosa, inclusive, que as pessoas falam na psicanálise. Por quê? Aqui o sujeito ele já evoluiu, já passou de fase, ele já chegou num lugar em que ele tem que lidar com as regras sociais. Ou seja, ele amadureceu, criou autonomia e agora ele está indo para o mundo. Ele sai desse lugar que é só prazer, só nutrição, né? O bebê, cuidado, e passa para um lugar em que esse sujeito tem trocas com o ambiente. Se ele tem trocas com o ambiente, ele já vai ser inserido à cultura. Se ele vai ser inserido à cultura, ele vai ter que se adaptar às regras daquela cultura. O que é que pode e o que não pode, o que é proibido e o que não é proibido. O que é feio e o que não é. O que é aceitável e o que não é. O que é a lei, a regra. Né? E já começa pela própria triangulação com mamãe e papai. Né? Todo o percurso da sexualidade do sujeito vai se formar ali, nessa relação com a mãe, com o pai, ou quem ocupa esse lugar, e tudo que atravessa o sujeito através da sua cultura, da sua religião, do seu momento histórico, vai determinar para ele o que é proibido e o que não é. E o sujeito, às vezes, diante de certos desejos, de certas pulsões, vai sentir culpa, vai ficar angustiado, vai se sentir errado. Por quê? Porque ele deseja algo que na cultura é proibido. O incesto, por exemplo. Ele deseja algo, e claro, isso tudo é muito primitivo, é infantil ainda, né? A própria masturbação da criança, quando a mãe chega, condena, não pode, vai cair, isso é errado. E aí, quando você vai criando com essa repressão muito grande, o sujeito tem culpa pelo próprio desejo, pelas próprias pulsões. Então, essa angústia, essa ansiedade vem do lugar em que o sujeito, de alguma forma, tenta realizar esse desejo, que não é tão reto assim, tá? É tudo inconsciente, e ele sente culpa por isso. Um exemplo disso é o compulsivo. O compulsivo, o fanático religioso, o super intelectual, ele, na verdade, tem essa angústia, essa ansiedade toda para controlar desejos e culpas relacionadas a essas pulsões que ele não tem controle. E geralmente são pulsões de sexo e de agressividade. Então, ele consegue usar esses mecanismos de defesa. Então, a própria compulsão, a própria ansiedade, nada mais é do que o sintoma, a solução que ele conseguiu para tirar desse lugar da pulsão e ir para um lugar que, teoricamente, ele teria controle. Mas a ansiedade, a angústia vem por quê? Porque ele tem que lidar com o próprio desejo e tem medo que esse desejo venha e ele não tenha controle. Então, esses são os dois medos que a gente tem e que a gente analisa dentro do consultório. A origem dessa ansiedade vem do medo do aniquilamento, medo de morrer, de ser abandonado, de ser rejeitado, ou medo de realizar o desejo do que é proibido, culpa por ter, de alguma forma ou de forma parcial, ter realizado esse desejo. Então, essa é uma diferença grande que inclusive, norteia de formas diferentes o tratamento. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém e comenta aqui o que você gostaria de saber mais. E o que esse vídeo ajudou você a entender sobre o processo de ansiedade que você, um colega, um amigo, um conhecido vive. Vejo vocês no próximo vídeo.